hoje a nossa prosa vem repleta de sensibilidade, arte, cultura e beleza. O nosso convidado é baiano de Itabuna, artista visual e fotógrafo. Ele transforma em imagem em poesia, que transpassa a pele e alcança a alma. Com exposição em espaços como Caixa Cultural e diversos convites para exposição ao redor do mundo, ele é responsável pelo trabalho publicitário de grandes marcas. Nossa prosa é com um dos nomes mais potentes da fotografia contemporânea brasileira, Dodô Vilar. Dodô, seja muito bem-vindo ao nosso Prosa de Quinta. Muito obrigado, meus amigos. Rapaz, eu fiquei até arrepiado com essa descrição sua aí. Digno de reconhecimento pelo seu espetacular trabalho hoje no mundo da fotografia e, sem dúvida, é um trabalho que se destaca hoje no meio. Então, deixo os microfones abertos para você falar um pouco mais de sua trajetória até aqui, para a gente começar uma prosa bem interativa. Então, a minha história vem... eu tenho que começar falando da família, né? Porque eu comecei a me envolver um pouco com arte dentro de casa. Meu pai pintava muito, desenhava muito. Minha mãe é uma decoradora de mão cheia, sempre estava fazendo algum tipo de artesanato, sabe? Com pintura, com cerâmica, com vários meios, ela se metia em tudo. Meu pai levava a gente para passear aos finais de semana, ele levava a gente para o Parque da Cidade. E essa história é interessante porque eu não tinha nenhum dom para desenho. Meus irmãos, a gente sentava naquelas cadeirinhas de praça, né, de tabuinha ali e tal. Meu pai com aquela pranchetinha, com o papel canson. Cada um dos filhos, eram 4, né? Cada um dos filhos com uma pranchetinha na mão também. E fazia desenho de observação. A gente tinha que desenhar uma árvore, qualquer coisa que a gente quisesse ali, do meio lá no Parque da Cidade. E eram tardes inesquecíveis, lá, piquenique, outras coisas, mas essa era uma atividade que ele gostava de fazer. E meu desenho era muito feio. minha irmã mais velha e meu irmão mais velho desenhavam muito bem, e eu não. Então eu ficava meio frustrado com isso, sabe? Então eu nunca me imaginei hoje ser considerado um artista, né? Passaram-se os anos, eu queria ser engenheiro civil, porque meu pai era engenheiro civil também. E aí, depois de uma crise, a gente acabou mudando para São Paulo. E em São Paulo que a coisa deu uma estalada, sabe? Porque tem um outro fato para contar que é interessante. A gente, com 14 anos, a gente morava no Imbuí, aqui em Salvador, e não tinha computador. A gente não tinha computador. E vários amigos nossos tinham computador. E a gente, naquela idade, só queria saber de computador para ficar jogando, né? Aí, minha mãe decidiu, numa feira de informática, pegar o salário dela todo, de 3, 4 meses, e comprar um computador pra gente. Só que ela se apaixonou por um computador que, na época, era computador para grandes agências de publicidade, que era um Mac. Naquela época, em 94, o Mac era uma coisa assim, tipo, só tinha nas casas e nas grandes agências, não era para qualquer uma, né? Ela se apaixonou pela maçã colorida. Ela já estava visualizando o que poderia chegar lá na frente. Super visionária, né? E quando a gente mudou para São Paulo, muito novos, a gente foi para lá logo depois que comprou esse computador, e não existia suporte em Salvador, era meio complicado. Quando a gente mudou para São Paulo, a gente se inscreveu, para ter acesso à internet em 94, a gente tinha que fazer parte de um provedor de internet que geralmente era uma BBS. Não sei se vocês pegaram a época de BBS, não. Me perdoe, barulhinho. Não, ali era de escada, ali era de escada. BBS eram umas comunidades que a gente tinha alguns usuários que compartilhavam também informações, né? Então, tipo, sabe, logo depois surgiu o chat do UOL, essas coisas, né? A comunidade, era uma comunidade chamada Mac BBS. E Mac, só para quem era só do para Mac. usuários Apple. Caramba! E aí, com isso, eu tinha acesso em São Paulo. As pessoas que eu conversava, eu tinha 14, 15 anos, meu irmão tinha 15 anos, a gente tinha quase a mesma idade. As pessoas que a gente conversava eram artistas plásticos, diretores de arte, estúdios de 3D, designers gráficos. Inclusive, uma das amigas que a gente fez era
a tradutora oficial do sistema operacional da Apple no Brasil. Nossa! E aí foi que comecei a ter um pouco de contato com esse meio artístico, né? Me tornei líder de centro, fiz um curso de um software chamado Director, que era um software multimídia, que naquela época era um boom multimídia. Tudo era CD-ROM e tal. Aí eu fiz um software para isso. Nossa! A escola me chamou para ser o cara do multimídia da escola. O marketing hoje. E aí eu seria... me envolvi completamente, velho, no negócio de design gráfico, me apaixonei. Fiz a faculdade disso. Quando a gente voltou para Salvador, entrei na faculdade e acabei fazendo... Não tinha design gráfico na época. Então eu acabei fazendo educação artística com ênfase em computação gráfica. E bacharel em desenho, um nome gigantesco, Nossa. mas é porque não existe design gráfico, é design gráfico mesmo. Hoje se reduz para... Não é que se reduz. Hoje está tudo compactado na função de design gráfico. Essas atividades, essas funções. Quase sim, né? Porque hoje a única diferença para o design gráfico dessa minha formação para o design gráfico oficial era o nome, né? Que pela aprovação em MEC e tal, esses processos todos da faculdade não tinha liberação. Tanto que essa foi a última turma da faculdade, foi a minha. A seguinte já foi no design gráfico. Mas meu quadro de matérias era todo focado em design gráfico. Tanto de produto como design, né? Design de produto e design gráfico. As duas linhas você podia seguir o que você escolhesse. E eu seguia de design gráfico. Então, basicamente, foi assim que começou a minha história na parte de arte, né? Artística. De brincar um pouco mais com a parte de arte. Desde os 15 que você entrou nesse meio? Desde os 15. Deixa eu só aproveitar aqui, apresentar também meu companheiro de prosa, Breno Cunha, psicólogo. E é importante, já que já começamos tão bem essa prosa de hoje, Breno, como é que você enxerga hoje a psicologia com a fotografia, com a arte? Como é que elas interagem? Eu vejo uma expressão da alma, né, do ser humano. A arte tem muito a ver com isso, você trazer o mundo interior para fora e também captar. Eu vi esse quadro aqui, você conseguiu captar a alma ali daquele ambiente, né? Então, tem tudo a ver com a psicologia. Inclusive, a arte, ela harmoniza o ser também. É uma via de mão dupla. Uma pessoa que está harmonizada por dentro, ela consegue produzir uma arte. E o ambiente ao seu redor harmoniza o ser também. Sem sombra de dúvida. Então, tem tudo a ver a arte com a psicologia, com tem a ver as com o emoções. momento, né? Sempre. Momento, Né? Às vezes aquela arte está casando com o seu momento e tem hora que não está mais, né? E você já quer outra coisa. Você é atingido de uma maneira... Você vai no museu, por exemplo, tem gente que olha uma obra, acha maravilhosa. Tem gente que olha e fala assim, o que é isso, cara? Não consegue conectar, né? São diferentes, né? Por causa dos contextos de vida e coisas. Exato. É um instrumento de autoconhecimento, né? A arte, de você reconhecer coisas em si também. Eu quero ouvir mais de você, na verdade, né? E poder aprender. Tem até uma... Hoje é um pensamento, né? Uma frase de Ansel Adams, que foi um fotógrafo americano no começo de 1900, que ele dizia que a câmera fotográfica é só parte do processo. Você pensa dessa mesma forma, tem esse mesmo entendimento, ou sua criatividade... Vou trazer para uma prosa mesmo, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Tem muita gente que acha que a câmera fotográfica que vai fazer a foto. E, na verdade, uma foto está muito além de uma câmera fotográfica. A prova maior disso é que as fotos mais valiosas do mundo ainda são as das máquinas de filme, né? Sério? Então, se você pensar que uma obra de Cartier-Bresson, o próprio Ansel Adams, por exemplo, custa milhares e milhares de dólares e uma obra de fotógrafos contemporâneos não chega nem aos pés. Né? E aí não tem nada a ver com equipamento, né? Tem a ver com olhar, com momento, com história, com tantos contextos envolvidos ali. Né? É muito diferente. A câmera, eu vejo, respondendo essa pergunta, é um instrumento que registra o momento. Né? Se você é um fotógrafo como eu faço, que é o meu perfil, de estar criando algum tipo de mensagem ou de linguagem, a câmera é utilizada para registrar a minha ideia.
Então, a máquina fotográfica, para mim, ela é apenas um instrumento, porque você tem como registrar o momento, né? Qual a importância do instrumento? A máquina ela vem para capturar, no fotógrafo jornalista, por exemplo, ou de paisagem, coisa do tipo, ele registra o momento que está acontecendo e aquilo fica eternizado no tempo. As pessoas faziam isso com pintura, né? Faziam de outras maneiras. E a máquina fotográfica veio fazer isso. A máquina fotográfica, a gente, se for resgatar lá o passado e o presente, se ele for comparar, por exemplo, o fotógrafo antigamente, o valor da fotografia dele é muito maior do que, falando de monetizar, né? Tipo, você vai comprar uma obra hoje, se você for comprar uma obra de Cartier-Bresson, uma obra de Ansel Adams, uma obra que foi de fotógrafos passados, são obras mais caras. Então, não faz sentido você como é que eu posso falar, se aprisionar na qualidade fotográfica pelo a partir equipamento. do equipamento. Não faz sentido algum, entendeu? Porque se você pegar os fotógrafos hoje com máquinas super avançadas e fazendo trabalhos muito ruins, tem gente fazendo coisas muito boas, mas as pessoas faziam coisas maravilhosas apenas com a máquina de filme ou máquinas com lentes super limitadas. O que é importante mesmo é que a máquina registra um momento. O meu trabalho, eu registro uma criação minha. É uma ferramenta de registro de imagem. Então, a maneira como eu vou trazer a informação é apenas um instrumento. Se você for entrar no contexto de um cara que faz a ilustração digital ou ilustração de pintura, a única diferença é o cara que faz a ilustração digital, ele vai poder replicar aquilo diversas vezes. E a pessoa que faz a pintura numa tela, por exemplo, ele só vai ter Única. uma unidade daquilo. Isso. E você cria o quê? Escassez. Escassez. E aí, quando você cria escassez, você cria valor. Entendeu? E aí existe uma diferença muito grande em relação a isso. Em Leibovitz, que para mim é a fotógrafa mais fantástica da atualidade, ela foi a mulher que registrou aquela foto de Yoko e John Lennon Sério? no dia da morte dele. Caraca. Aquela Nossa. foto famosa que tem ele nu sobre ela. Uhum. Ela registrou aquela foto no dia da morte dele. Então imagine o valor que tem aquela imagem. Ela estava ali. Ela não foi uma grande artista naquele momento, mas ela foi importante em registrar aquela foto no momento. E o entendeu? engraçado é que a fotografia, a arte em si, a valorização dela com o tempo, quando é uma arte de fato, ela se destaca. Se destaca principalmente se ela tem essa coisa da escassez. É por isso que os fotógrafos, eles decidem fazer tiragem limitada ou não tiragem limitada. Quando você dá você cria a coisa da exclusividade, você cria também a escassez e o tempo valoriza. Mas imagine assim, por exemplo, se todo dia você pode imprimir quantas cópias você quiser de alguma coisa, com o tempo ela não vai ter tanto valor, entendeu? Sem sombra de dúvida. A gente trazendo para a arte, você contou com o seu desejo quando começou, com o incentivo de seu pai e sua mãe tendo a perspectiva futura do profissional que você ia se tornar no mundo da arte. E a primeira foto, aquela foto que marcou, você tem ainda essa recordação, Dudu? Rapaz, eu tenho algumas recordações do meu início com contato com câmera fotográfica. A mais forte para mim, até pela situação que eu vi hoje com meu pai, a mais forte é a lembrança que eu tenho dele indo comigo para o zoológico fazer um trabalho de escola. E ele tinha acabado de comprar a câmera de meu avô. Que meu avô foi fotógrafo, é mais uma história para contar. Meu avô foi fotógrafo do exército. Então essa Ele história fazia a revista já do vem no Exército. sangue. Ele era fotógrafo do exército, ele fazia foto para o exército, para a revista do exército. Ele fazia duas coisas no exército. Era a revista, que é a parte da comunicação, e ele fazia a parte de radiologia. Então, ele tinha uma câmera fotográfica Nikon, que é a marca que eu uso hoje. E uma máquina maravilhosa. Inclusive, a gente usa a mesma lente que era de meu avô para fazer os filmes hoje. Quando ele vai gravar algum filme que a gente quer uma pegada mais bonita e tal, essa lente é maravilhosa. E ela traz um aspecto de textura diferente. A gente pega a máquina moderna e usa a lente da máquina que foi de meu avô, sei lá, 1960, 1965, entendeu? Então, para a gente trazer, ainda existe máquinas com filme. Existe. E existe uma tendência muito forte de retorno das máquinas de filme. Vários clubes de fotografia
em São Paulo principalmente, e no mundo, né? Mas em São Paulo é muito forte, de comunidades que trabalham com filme e com revelações químicas, né? De você fazer a chapa de vidro, ir para algum lugar, aquelas caixas, tipo lambe-lambe, que você bota o nosso na cabeça para cobrir e tal, e fazer a foto ali do momento e revelar uma chapa única de vidro. Tem processos analógicos que estão voltando com muita força, que é uma tendência, porque com a inteligência artificial você acaba tentando resgatar aquela coisa que a gente estava falando, de exclusividade, de escassez, autoralidade, coisas que a máquina não vai conseguir fazer. Aquela coisa do inesperado, por exemplo, entendeu? Um erro de um filme que estava vencido, aquela coisa ali só acontece ali sem a habilidade do computador, entendeu? Então acaba trazendo um pouco mais de valor àquelas coisas, entendeu? No mundo de fotografia, e você como artista, você prefere fotografia autoral? Você prefere campanha? Você prefere estúdio? Conta um pouco mais dessa sua experiência, dessa sua vivência no mundo da fotografia. Quando eu comecei a fotografar, foi em 2010. Assim, eu estava falando da história de meu pai, né, que me levou para o zoológico para fotografar e tal. Esse foi o meu primeiro contato com a câmera. Fiz um trabalho para a escola com essas fotos, né? E aí depois eu desabilitei a câmera da minha vida por algum motivo. Eu retornei na faculdade a ter contato com câmera, mas eu fiz uma viagem para a Chapada Diamantina. Quando eu voltei da Chapada, as fotos, eu acho que foram 7 rolos de filme. Quando eu fui revelar, eu era estudante. E aí foi uma facada tão grande a revelação que eu acabei abortando a coisa da fotografia de novo. Falei assim, não, velho, isso aqui tá muito caro para mim. E aí eu retornei com a ajuda de um amigo que, em 2010, eu tinha uma agência de publicidade, uma agência de design, na verdade. Em 2010, ele ia comprar uma câmera nova. Aí ele me emprestou a câmera dele. Aí falou, não, fique 2 meses aí com a câmera e tal. Ele queria vender, né? Aí eu gostei, comecei a fotografar minhas irmãs e tal, não sei o quê. Fiz vários ensaios de minhas irmãs. Acho que essa memória é muito forte, porque eu ia de madrugada e falava, irmã, bora, eu quero pegar o sol nascendo e tal. Isso tudo porque eu queria ser um fotógrafo diferente. Porque eu me chamava de maluco, pô. Eu fazia foto de gestante 3, 4 horas da manhã. Mas maluco com o resultado é gênio. Mas as fotos ficaram lindíssimas. Eu chegava na praia 3 horas da manhã, o sol nascendo, tudo escuro ainda. Que legal. Aí pegava aquele sol lindo de manhã cedo. As fotos ficavam maravilhosas. Aí quando mostrava, durante o ensaio, pegava a foto e mostrava a câmera assim digital para cliente. Ela falava assim, meu Deus, eu achava que era Photoshop. E não era, porque eu sempre quis fazer diferente. Isso exige um certo esforço, né? Então eu acordava sempre de madrugada e através desses ensaios de gestante, minha agenda ficava lotada. Era tipo, eu fazia 5, 6 ensaios às vezes, por semana. Nossa. Era muito doido. E aí não tinha vida social, porque eu acordava tarde, cedo demais. E depois tinha que voltar para o trabalho, porque você tem que atender, tratar foto, babá, né? E nesse momento era você para fazer foto, tratar foto, disponibilizar foto. Isso sim. Depois eu tinha um núcleo com 5 pessoas tratando foto. E eu fazia parte de fotografia e fazia a revisão, logicamente, dessas imagens. Mas fazia proposta, estava em contato, né, tal. Mas eu via cansado, aí eu decidi parar de publicidade. E quando eu fui parar de publicidade, eu também me tornei notável, porque o mercado me abraçou. E eu sempre fui muito perfeccionista. Mas se eu dizer, do que você mais gosta de fazer? É meu trabalho autoral, sem dúvida. E minha fuga do trabalho comercial é o trabalho autoral e as minhas viagens. Né? Então, quando eu vou fotografar os meus modelos lá, com minhas ideias que eu crio, desenvolvo, começa no papel e tal, também tem a parte da viagem. Então, eu falo assim, eu vou ter que viajar. Mas a viagem é desculpa para fotografar ou a fotografia é desculpa para viajar? Rapaz, é uma pergunta difícil. Né? Porque a gente, quando a gente vai viajar de férias, a esposa da gente sempre quer viajar com a gente. Né? E aí, quando você consegue viajar com ela, é maravilhoso. Mas você não consegue ter a dedicação exclusiva para fotografia. Então, eu prefiro fazer a viagem fotográfica sozinho, porque eu vou acordar 2 da manhã, pegar o sol nascendo, 3 horas da manhã, para pegar, sei lá, 2 horas de trilha, para poder chegar no ponto certo, pegar o sol nascendo, por exemplo, entendeu? Eu vou pegar um lugar que é super turístico, eu quero fotografar aquele lugar e no horário normal é muito cheio, então eu tenho que pegar no horário muito cedo. Ou então eu vou ficar até tarde
da noite para poder captar as estrelas, entendeu? Então, não é o mesmo ritmo de fotografia de turismo. E aí, então, você respondendo essa pergunta, é difícil. É difícil. O ideal é sempre você ter os dois. Você viajar a passeio, não, e a fotografia ser ali, tipo, rolou alguma coisa, vamos fazer uma foto aqui. Eu fiz recentemente uma viagem para a Europa com Juliana que eu usei a câmera em vários momentos, mas eu não tinha, como é que fala, o compromisso com ela. Eu tava ali com a câmera para cima e para baixo. É porque a câmera fotográfica para Dodô hoje é como se fosse uma parte do corpo de Dodô. É quase isso. É quase, eu te confesso que aqui em Salvador eu não ando com a câmera em hora nenhuma. Você não Né? saca ela em nenhum momento. Não, porque eu tenho medo. Infelizmente, verdade. eu tenho medo. Mas quando eu fui para a Europa era parte do corpo. Era o tempo inteiro comigo. Aí você traz seus trabalhos autorais. De fato, você tem uma pessoa que admira muito esse trabalho seu. Você tem um trabalho autoral que me chamou muito a atenção quando eu comecei a me identificar com a arte, com a fotografia, que é aquele trabalho que você faz da Bahia, dos elementos da Bahia. E aí você fez pimenta, coco, abacaxi, melão, café, dendê. Soja, Então, pipoca. eu quero que você fale um pouco mais como surgiu essa ideia desse trabalho autoral que, de fato, é belíssimo. Obrigado. Eu acreditava que aquela replicação daqueles itens era no Photoshop. Explica um pouco pra gente esse trabalho que você fez voltado Senta que lá para... vem prosa, viu? Rapaz, eu ganhei um caderninho uma vez que era assim, ideias brilhantes esse caderninho. E tudo que eu tinha de ideia, eu anotava nesse caderno. E aí teve um dia que alguma coisa me trouxe a coisa do tabuleiro da baiana. O que que tem? Não tem o que a baiana tem, né? Aí, tipo assim, aí eu fiquei assim, me pegando. O que a Bahia tem que oferece para o mundo e eu posso trazer num contexto fotográfico, né? E aí eu comecei fazendo uma preta Black Power, que eu acho que na Bahia é muito forte. E aí convidei uma modelo preta que é lindíssima, Carol Cerqueira. Hoje está em São Paulo, modelando em São Paulo. E ela tinha um black assim, assustadoramente lindo, sabe? Aí eu peguei e fiz uma pintura facial nela, pedi para a maquiadora esticar bem o black, ampliar esse black, ficar grandão. Eu tinha desenhado no papel, era um rostinho aqui e o resto do quadro era tudo o cabelo dela. Só cabelo. Exatamente. Aí eu chamei a maquiadora, a gente pintou ela tudo de preto, porque a pele preta ela é muito bonita de fotografar, mas ela dá muitos volumes e eu não queria que tivesse o tom roubado do preto. Então a gente deixou... Roubado? Como é isso? É porque quando você bate a luz, aquele tom que era mais escuro, ele clareia um pouco. Então eu queria uma tela que fosse completamente preta, com alguns nuances de luz. Então, para tornar isso mais fosco e mais uniforme. Com a ideia que você queria retratar. Exatamente. Aí eu trouxe essa pele pintada e trouxe algumas nuances de prata. Tinha um brilho de prata no rosto e nos lábios. E essa foto, pô, é uma foto lindíssima. Me orgulho muito de ter feito. Depois eu fiz a pimenta. Aí era o outro elemento que eu queria trazer. Então fui nas feiras de São Joaquim, comprei pimenta pra caramba, saí catando essas pimentas vermelhas. E aí fiz uma caixa, o modelo deitou, já era um outro modelo. E eu sempre trazia modelos baianos, né, para esse contexto. Aí depois eu falei assim, pô, cara, eu acho que eu posso ir além. Aí eu pensei, não é mais o tabuleiro, é a beleza da Bahia. Então eu trouxe beleza baiana em referência àquele filme Beleza Americana. E aí eu comecei a clicar as modelos de um ponto de vista super alto, de cima para baixo, corpo inteiro. Não eram nuas porque a gente cobria as partes íntimas com Os próprios elementos. os elementos da cena, né? Tá. Então, se tinha coco, tinha parte de coco em cima. E aí eu fui fazendo. Primeiro que eu fiz, acho que foi soja. Acho que foi a soja. Consegui um caminhão de soja que veio de Luiz Eduardo, uma amiga minha mandou para mim. E
Depois eu fiz da pipoca, eu produzi um monte de pipoca no estúdio. Tudo isso no estúdio. Tudo no estúdio. Eu passei mais de 4 horas fazendo pipoca, porque eu lembro que meus assistentes estavam fazendo pipoca, estavam queimando minha pipoca. Aí eu falei, deixa que eu faça a pipoca. Aí eram 2 panelas ao mesmo tempo assim, jogava. Ao mesmo tempo eu enchendo os baldes, a galera comendo pipoca. Eu falei assim, vocês estão me quebrando, pô, segura a onda aí. E depois eu fiz uma que foi legal, que eu parei o caminhão de coco na rua, na Estrada do Coco. Sério? Tinha um caminhão de coco, eu falei, cara, eu preciso alugar seu coco. Aí o cara ficou sem entender e tal. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Aí eu mostrei uma foto pra ele. E aí ele topou alugar o coco dele. Aí ele foi lá, levou o caminhão, derrubamos o caminhão todo lá no estúdio. Fotografamos Carol Cerqueira mais uma vez, que foi o modelo do Black. E aí fiz várias outras versões dessa série Beleza Baiana, que inclusive ela vai ser modificada. Eu estou esperando o momento certo, porque eu preciso fazer uma viagem, sei lá, de 4, 5 meses, pelo menos, para modificar essa série um pouco, entendeu? Eu não posso contar agora para não dar spoiler, mas vai ficar linda também. Mas realmente foi um trabalho maravilhoso. E a gente já entra em outro trabalho autoral teu, que inclusive estava em exposição na Caixa Cultural, que é o Amor Enraizado. Você traz no Amor Enraizado o corpo humano para retratar essa arte. De onde surgiu essa ideia? Essa talvez seja a série mais importante que eu já tenha feito na minha vida, em termos visuais e de impacto. É uma série que ela grita, sabe? Porque ela grita para a sociedade. As coisas da rotulação ao próximo, de você não dar oportunidade ao próximo, apenas avaliando as pessoas pela aparência, sabe? Sem dar oportunidade de voz, de trabalho, uma gentileza, coisas do tipo. Esse trabalho, ele surge... eu sou uma pessoa que pesquiso muito, né? Então eu vi, em algum momento, não lembro onde agora, mas eu lembro de uma pessoa segurando um lírio na mão. E esse lírio, ele estava perto da barriga, aqui assim. E aí eu falei, pô, que imagem bonita, velho. Só que aí depois eu comecei a pirar a cabeça e me deu um estalo de fazer o amor sendo representado por uma rosa. Aí eu convidei uma maquiadora que era especializada em feridas, a Aline Oliveira. Primeiro que fez as 3 primeiras fotos comigo foi Larissa Ferrari, mas as 3 primeiras pessoas que eu cliquei acabou saindo um pouco do contexto que eu queria trazer. Que as pessoas, esteticamente, eram pessoas que não tinham nenhum problema de preconceito, sabe? Então eu falei, não, vou descartar essas imagens, eu vou recomeçar. Aí eu chamei a Aline Oliveira, que começou a fazer esse trabalho comigo, e a primeira pessoa que eu queria trazer para esse ensaio não aceitou o convite, que foi meu irmão. Porque meu irmão, com 8 anos de idade, ele adquiriu o vitiligo, desenvolveu o vitiligo, e aquilo mudou completamente a vida dele, porque ele era um cara super comunicativo, era um cara que era líder dos amigos, sabe? E depois do vitiligo ele se retraiu, ele usava boné o tempo inteiro, usava cabelo na frente do rosto, ele queria se esconder um pouco. Isso prejudicou ele na escola, prejudicou ele na vida, enfim, acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso. Mas foi impactante. Eu chamei ele para ser essa primeira pessoa e ele não aceitou. Acho que ele não sabia a proporção do que isso ia tomar também, né? E aí eu chamei uma outra modelo que tem vitiligo, que é Karine, e ficou linda essa foto. É uma raiz que brota do meio do peito. Ela segura a rosa, que tem um pouco de sangue na nossa ferida. E tem uma raiz que brota da barriga. Então a gente tem essa coisa feita tudo maquiagem, né? Ainda tem isso que eu procuro não ter Photoshop, porque eu queria trazer a coisa mais orgânica, mais real. Então a gente fez tudo com maquiagem. E aí eu convidei mais 18 pessoas. Aliás, são 18 no total, até hoje, né? Eu acho que não vai acabar agora. Sempre que aparece alguém que eu me identifico que está no contexto, eu convido para fazer essa fotografia. A exposição da Caixa, ficou 2 meses na Caixa, foi uma exposição lindíssima. Muita gente elogiando o trabalho, muita gente se emocionando. Eu fiz uma visita guiada lá que as pessoas, depois da visita guiada, choraram. Que legal. Vieram conversar comigo, que uma delas, inclusive, foi minha aluna de fotografia.
e ela só andava de calça jeans ou vestido longo porque ela tinha um problema nas pernas, que ela tinha vergonha de mostrar. Ela disse que a partir desse momento ela ia encarar e ia mostrar, porque o preconceito não está só nas pessoas que veem, está também em você, né? Consigo No mesmo. seu julgamento do que o outro vai achar de você. É verdade. Então, é trazer também essa reflexão. Então, por isso que eu julgo, talvez, que Amor Enraizado seja a série mais importante que eu já produzi até hoje. Sem sombra de dúvida. Você traz que você trouxe, tinha uma visitante na visita guiada que foi sua aluna. E o que é que te inspira a transmitir o seu conhecimento hoje nesse campo de ensino? Rapaz, eu acho que quando eu comecei na fotografia, eu não achei muito espaço para poder aprender, sabe? Eu comecei de verdade na fotografia com quase 30 anos. Aí você procurar um estágio com 30 anos é um pouco difícil, entendeu? Ainda mais as pessoas que eu queria almejar. Então, os grandes fotógrafos, ele tinha espaço para uma pessoa de 30 anos, né? E aí eu fui muito autodidata, apanhei muito para aprender. E eu sempre fui uma pessoa generosa nesse sentido de tentar ajudar o próximo, entendeu? Eu nunca fui egoísta nesse sentido. Então, às vezes a pessoa está errando, eu puxo pelo braço e falo assim, cara, não é por aqui, é por aqui. Então, eu sempre gostei muito de fazer esse tipo de coisa. E quando eu tenho a oportunidade de ofertar conhecimento, logicamente que tem uma parte financeira que eu sou retribuído, né? E faz parte. Mas muita gente vem, me liga, fala assim, Dodô, eu tô precisando resolver um problema aqui e tal, né? Como é que eu resolvo? Eu vou lá e ensino como é que resolve. Eu não falo para ela assim, paga minha hora que eu vou te ajudar, entendeu? Existe muito disso, né? Você liga para um advogado e fala assim, me ajuda aí, tô com uma dúvida. Você marca a consulta comigo, uma hora de relógio aqui, que vou te cobrar tanto, eu vou te passar. Não é o meu perfil. O meu perfil é sempre de colaborativo. Eu tenho um grupo no WhatsApp hoje, tem 408 fotógrafos hoje. Caramba. Todos ou são meus alunos ou são pessoas que gostam do meu trabalho. E que acompanha, né? Exatamente. E ali eu estou sempre tentando fazer alguns encontros, fazer algumas coisas para promover a fotografia, porque eu acho que assim, quando todo mundo se abraça com o mesmo direcionamento, em termos de qualidade fotográfica, valor fotográfico, você melhora todo o mercado. A valorização do trabalho, sem sombra de dúvida. Porque senão fica todo mundo se nivelando por baixo e aí o mercado se autodestrói. Que você vira concorrente, você não vira mais parceiro, entendeu? Quando todo mundo está nivelado por cima, imagine assim, eu faço a conta rápida aqui. Se um cliente tem 10 mil reais para fazer uma foto, ele tem 10 mil reais para fazer uma foto. Mas existem mais, sei lá, 5 clientes que têm 10 mil reais para fazer uma foto. Aí você vai lá e acha um fotógrafo que cobra 1.000, aí o outro vem e cobra 800, ou cobra 500. Aí ele sempre vai tentar fazer pelo mais baixo, a não ser que seja uma pessoa que tem a habilidade de identificar. Não, vou pagar os 10 mil desse cara aqui, porque esse cara estudou, ele trabalhou, ele vai me entregar um resultado diferente. Mas se a maioria estiver ofertando por baixo, as 5 pessoas que poderiam pagar 10 mil cada uma, elas vão pagar cada uma 500. Não é verdade? Sim, sombra de dúvida. Olha quantas pessoas estão ficando fora desse bolo aí. Se fosse uma coisa que, tipo assim, você ganha 10, você ganha 10, você ganha 10. Que, na verdade, o trabalho vai ser executado. O problema é a valorização e a forma que vai ser executada. Exatamente. Um dia cheio de trabalho, se a câmera tivesse sentimento, o que é que você acha que sua câmera diria no final do dia para você? Rapaz, certamente ela diria, não estou cansada, vamos mais. Cara, tem dia que ela vai pedir, pelo amor de Deus, pare, porque a gente já pegou situações inusitadas, mas eu acho que ela diria um pouquinho mais, Então, dessa inusitada, qual foi o lance mais inusitado que, se você puder falar, abrir com a gente, qual foi o lance mais inusitado que você já teve em sua carreira? Rapaz, a minha câmera já tomou banho de chuva, banho de tinta, banho de água, já passou por situações severas. Mas acho que a pior de todas que minha câmera gritaria foi os Lençóis Maranhenses, cara. Porque trocar de lente ali é uma loucura, né? Então, a areia vem, eram 2 câmeras, ficar trocando o tempo inteiro. Eu teve um voo que eu fiz lá também, que eu voei praticamente num Fusca voador, um Fusca com asas, porque o avião era tão velho que
Isso E lá nos Lençóis lá nos Maranhenses. Lençóis, fiz umas fotos aéreas lá que era complicado. Acho que ela gritaria, me desce daqui, por favor. Ou então pedir um paraquedas. Tanto que eu só avisei a família que tava voando depois que eu tinha pousado. Claro. E deixa eu ver se tem a situação inusitada. Rapaz, eu já passei por algumas coisas, tipo, tá, na época que eu fotografava muita gestante, tava clicando na gestante, aí tem sempre aquele pai que não é muito presente, né? Tem aquele pai que tá em tudo e tem aquele que deixa a gestante lá e vai fazer outra coisa e sai, né? Esse cara saiu, foi fazer uma compra no McDonald's com o filho, voltou 4 horas depois. Um ensaio Mentira, 4 horas não, ele voltou, sei lá, 1h30 depois. Aí chegou lá, a primeira coisa que ele perguntou assim, e aí, Jorge Tadeu, já acabou? Aí eu falei assim, peraí, como assim, cara? Quem sabe quem é Jorge Tadeu sabe do que eu tô falando, né? Sabe? Você sabe quem é Jorge Tadeu? Você sabe quem... Então, você sabe quem é Jorge Tadeu? Jorge Tadeu é um fotógrafo que foi... Quem fez o papel da novela foi Fábio Júnior. Era um Sim, fotógrafo que pegava Todo mundo. todo mundo da cidade. Por que eu te dei esse apelido? Eu sei lá, vai entender, cara. Aí eu me decidi de abestalhado e segui meu baile, né? Mas tem algumas pessoas que são fora da casinha, cara. Já peguei coisas engraçadas, né? Você trouxe a história do amor enraizado e fale um pouco mais de o que levou você a querer fazer essa obra, essa série. E para quem é leigo, eu vou até fazer pergunta para quem é leigo que está assistindo. Qual a diferença de autoral para comercial nesse mundo da arte? Quem não conhece, o que diferencia fotos autorais para fotos comerciais? Para quem nunca ouviu falar, como é que você responde isso? Tá. O trabalho do Amor Enraizado, ele é um trabalho que eu acho que a grande inspiração foi essa de meu irmão, porque eu vivi aquilo de perto. Eu vi meu irmão sendo chamado de leproso, vi mãe de colega de sala, porque a gente era muito próximo. E eu estudei com ele na mesma sala há alguns anos. E eu falava assim, eu via gente falando para não andar com ele, para não pegar o vitiligo, para ignorância e tal. Então eu meio que subjetivamente acho que ele me levou a esse contexto, entendeu? E aí quando eu vejo as pessoas também sendo agressivos com os idosos, por exemplo, eu tenho um idoso nesse retrato, sendo agressivos, impacientes com gestantes, sendo agressivos com um cego, por exemplo, entendeu? Não oferecer uma ajuda, ou não oferecer um lugar na fila, entendeu? Então, pequenos atos, assim. Então, você vê isso no seu contexto do dia a dia. E aí você consegue trazer uma reflexão para as pessoas que estão vendo aquilo ali. Dessa coisa da falta de oportunidade. Inclusive, no dia que eu fiz a exposição da Caixa, a gente começou com 15 obras na Caixa. E as 3 outras obras, a Caixa me pediu, ela pediu para eu fazer, mas não, a gente começou com 14 obras. Aí tinha umas 3 que eles me pediram para eu produzir, com clientes Caixa, e aí eu produzi, mas minha exigência é que tivesse dentro do perfil da série, e eles foram maravilhosos, conseguiram pessoas incríveis. Legal. E uma outra pessoa, que foi a 18ª, no dia que eu estava fazendo a foto, que eu tinha marcado de fazer a foto de todo mundo, eu estava indo de um trabalho para o estúdio nessa travessia. Olha como é que são Deslocamento. Eu parei na sinaleira, ali em Estela Maris, parei na sinaleira e a sinaleira tinha um cara que tinha um braço amputado. Nossa. Vendendo paçoquita. Aí eu falei, cara, eu não vou comprar só paçoquita não, mas eu vou te dar uma grana para você ser modelo de uma série fotográfica minha, você topa? E esse cara ficou em êxtase. Quando eu falei o valor que eu ia pagar para ele, ele falou, velho, vai salvar meu aluguel do mês, vai me salvar. O que eu tenho que fazer e tal, não sei o quê. Aí eu falei, velho, você vai ter que ir com uma cueca preta, o endereço tal e tal e tal hora. E ele me ligou várias vezes, tá confirmado? Vai, pode vir, pô. Ele não tinha cueca, eu falei, não, vai na Americanas, compra a cueca, eu vou te pagar a cueca, você vai para lá, mas a gente vai fazer essa foto. E aí quando ele chegou lá, esse cara contou a história de vida dele, o cara que foi atropelado, ele era padeiro, e ele entrou numa rua de moto errado, entrou na contramão, o carro pegou ele, e ele perdeu o braço, que era a principal ferramenta de trabalho dele. E ele estava ali, inclusive ele me contou que ele
Na sinaleira, ele recebia vários convites para entrar no mundo do crime, para drogas, essas coisas. Nossa. Porque a galera passava lá, não, largue isso, venha... Uhum. Tem um caminho mais fácil, entendeu? Uhum. E ele se segurava para poder não entrar nessa área. Então, dentro desse contexto, o resultado é muito importante, entendeu? Uhum. E a respondendo a sua outra pergunta, o autoral é diferente do comercial, porque o comercial é um trabalho encomendado, né? Seja gestante, seja um retrato corporativo que eu faço, seja um trabalho de publicidade. E às vezes, nesse trabalho comercial, também surge a autoria. Porque a autoria, o que é? Você ter uma ideia sua e você fazer isso acontecer. Então, meus trabalhos autorais são ideias que surgiram da minha cabeça. Então, são trabalhos de minha autoria e eu sou o cara que criou aquilo ali. Entendi. Mas, às vezes, o cliente chega e fala assim, eu quero fazer um retrato corporativo. E eu quero fazer a capa de um livro. E eu quero que você traga a sua linguagem autoral. Ah, então dá para juntar os dois Dá. mundos. E já aconteceu comigo e aconteceu com o Jorge. A verdadeira história por trás da capa do meu livro, ela é bem significativa para mim. Porque ela não nasceu de um design, ela não foi uma ideia de marketing, ela nasceu de uma visão. A visão de meu filho Gustavo, que ele teve de mim. Ele chegou um dia para mim e disse, cadê o pai antigo? Você agora tá parecendo o personagem de um jogo que eu gosto muito, que é Kratos, de God of War Ragnarok. E aí foi que eu entendi que naquele jogo Kratos já não é apenas um deus da guerra. Ele é um pai tentando fazer diferente, com o peso de tudo que ele já fez. E eu me vi nele, porque ser pai de verdade é se reconstruir, mesmo com as cicatrizes. Kratos ainda é forte, mas agora ele pensa antes de agir, ele respira antes de explodir e ele escuta antes de reagir. Gratidão, meu filho, por me amar, mesmo quando eu ainda estava aprendendo a ser pai. Dodô, obrigado por trazer à realidade essa fotografia repleta de significado, que representa tão bem essa melhor versão de mim mesmo. Após um ato de coragem, eu ter renunciado a tudo que me prendia ao meu passado. A gente te sujou também com tinta, com algumas coisas para poder dar esse aspecto mais de suado, de sujo, E aí foi... de guerrilha mesmo, né? E o trabalho que ele faz muito bem com as luzes. E aí a gente foi trabalhando as luzes e chegou, de fato, na... Não teve Photoshop? Manipulação, não. Não teve? Não. Caramba. Isso aqui foi fogo em volta? Não, é isso. Esse é um pincel de luz que a gente chama... São fibras... Fibra ótica. Fibra ótica, né? Pincéis feitos com fibra ótica. São várias fibras óticas. E aí a gente coloca uma gelatina, que chama gelatina de cor, que é uma coisa de fotografia de luz mesmo, que dá cor nessa fibra ótica. Então a gente trabalhou um light paint, né? Pintura com luz. Então quando eu passo a fibra ótica em lugares específicos, ela vai criando esses rastros. E a maneira como ela passa, por exemplo, no rosto dele ali tem parecendo faíscas. Atrás são ondas de luz muito mais compridas. Ali na faísca é algo de estrobo, né? Tipo, a luz é piscando. Que legal. Então ela vai interrompendo esse traço. Na outra não, a luz contínua, entendeu? E aí dá esse efeito que a gente chegou em diversas imagens lindíssimas. Acho que tem duas no livro, né? Tem duas. Tem a das costas, que é no... A costas, que é na contracapa, e tem a capa. Quase um Kratos, só precisava raspar a cabeça aí. Kratos é do seu God of War? Caramba, que legal a referência. E ele deu sorte porque eu conhecia Kratos, que eu adoro jogar God of War. Só faltou a risco. Adorava, não tem mais tempo, mas adorava. Faltava a lista de A cicatriz. A cicatriz de Kratos. Que massa. É um trabalho muito bonito. Eu gosto muito desse resultado. Muito bom. Deixa eu fazer outra pergunta. Hoje está muito em alta a ideia de retratista. O que é retrato para comercial, para autoral? Como é que é esse mundo aí que estão se colocando no mercado fotógrafos dizendo que são retratistas e também está indo muito para a área da psicologia, dos arquétipos. Você poderia falar um pouco disso? O que você acha disso? Eu sou meio ignorante nessa parte de arquétipos, né? Porque eu sempre...
eu dirijo minha fotografia de acordo com o que a pessoa me passa ali na hora. Então, eu vou ali me sentindo como é que é a pessoa mais tímida, uma pessoa mais extrovertida, tal. Então, eu sinto, então vou guiando o ensaio ali. Eu nunca pesquisei a fundo os arquétipos, né? Entendi. Eu achei que o arquétipo, ele, aí já falando um pouco dos retratistas, Isso. né? E dos arquétipos. Eu acho que tem muita gente que faz retrato e faz muito bem, mas tem muita gente que usa a linguagem dos arquétipos e essas coisas para vender algo que eles não fazem. É exatamente isso que eu Entendeu? quero saber. O que é realmente, em essência, um retratista? Qual é a característica de um retrato que difere de comercial e difere de... A gente tem que Como é que é isso? tentar diferenciar marketing, né, do que é fotografia bem feita, né? Entendi. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu estudo todos os arquétipos, vou fazer ensaio de acordo com o seu arquétipo. Aí quando você vê a foto, todos são iguais, os arquétipos de não sei o quê, todo mundo sai igual, entendeu? Entendi. Então, acho que a leitura do retrato, o retrato já diz, ela tem que retratar A pessoa, né? a pessoa. Então, o retrato é você conseguir extrair uma identidade daquela foto. Eu acho que o maior retratista do Brasil é Luiz Garrido, que é um fotógrafo que ele já tem histórias para contar. Já fotografou a Niemeyer, já fotografou Ciri Moreira. Ciri Moreira, inclusive, ele contou o caso que ele fotografou Ciri Moreira. Ele conseguiu fazer Ciri Moreira fazer de novo o que aconteceu com ele no Jornal Nacional, que foi que ele gravou sem a parte de baixo, só com o paletó. Sério? Ele conta essa história e tem alguns casos que ele conta. Então, acho que o retratista de verdade, ele vai com a câmera na mão, ele vai com a luz pronta e ele não levanta a câmera nenhuma, ele fica batendo papo até achar aquele momento ideal. A sensibilidade de achar o momento ideal. Tem que ter essa intuição, né? Que eu vejo, um olhar crítico que eu vejo também sobre isso, que virou comércio, virou jogada de marketing. Mas, na verdade, a pessoa ali, às vezes, até perde a identidade, né, dela. Eu quero trazer um arquétipo tal, isso, aquilo. Aí a pessoa veste de um jeito, tudo. Cadê a identidade dela ali? Exatamente. Como é que você identifica um arquétipo se você não é psicólogo, não tem nenhuma formação para isso, entendeu? E o seu olhar artístico é muito mais preciso no identificar do que uma pessoa que estudou arquétipo, porque você tem acessibilidade. Quando você disse, eu vejo ali se é uma pessoa mais tímida, você vai conhecendo, vai pegando um pouco dela, né, para trazer a identidade dela para fora. Isso eu achei bacana que você trouxe. Eu acho que tem que ser natural. Então, quando você vai com um script muito pronto, é bom você ter aquela base, né? Tá embasado. Vou fazer uma foto de um retrato corporativo de não sei quem. Então, você se embasa um pouco antes, você conhecer um pouco da pessoa e tal. Mas é muito mais interessante quando você vai ali sem o script pronto. Então, você vai e você, ao decorrer, você modifica tudo. E tem vários ensaios meus que acontecem. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Eu adoto no papel. Eu tô com essas ideias aqui. E durante o ensaio eu modifico tudo, porque eu vejo que não está acontecendo, não está rolando. Aí Caramba! Assim, o cliente às vezes está gostando, eu falo assim, velho, não é isso, deixa eu mudar aqui. Não tem roteiro. Ou seja, não tem um roteiro. O ensaio fotográfico muito mais é surpreendido pelo momento. Você vai seguir ali o roteiro que vai ser guiado pelo momento. Então, muito bom. Você começa com uma ideia, mas às vezes você acerta, você vai direto, e às vezes você não vai. Eu fotografei agora recentemente 3 mulheres. E eu tinha... eu ia fotografar 3 mulheres importantes aqui no mercado. E elas chegaram no estúdio, eu estava com 2 ideias prontas, já prontas. Aí eu falei, vou fazer a mais simples e depois vou para a mais criativa, que é o que eu mais gosto de fazer. Só que elas estavam com pressa, não gostavam de foto, e aí não deram espaço para que acontecesse a segunda etapa. Eu vou ficar chateado e frustrado com isso? Não. Elas já estavam felizes da vida com aquilo com dali. o resultado que já tinha. Elas mesmo falaram assim, a gente tem que ir embora, tal, não sei o quê. Então, você tudo traz certo. A estrutura, né, o roteiro, tudo, mas aí deixa em aberto aquela parte guiada pelo momento. É isso? Exatamente. Muito bacana. Eu tive agora, só completando essa ideia, eu tive agora 2 ensaios super interessantes que eu tive liberdade criativa por conta dessa minha, como é que fala... A minha vontade de querer fazer mais. Então, eu fotografei Carlinhos Brau recentemente e Jal. Que legal. Nas 2 situações, e Carlinhos Brau, assim, Jal é um cara mais tranquilo. Mas Carlinhos Brau é um cara maravilhoso, mas é um cara que ele gosta de agilidade. Ele gosta de fotografar comigo porque eu sou objetivo
e rápido. Então, dou 10 cliques, vamos pro próximo. 10 fotos, vamos pro próximo. Eu fico enchendo linguiça, entendeu? E eu fotografei Carlinhos. Aí, no final do ensaio de Carlinhos... Aliás, não. Carlinhos foi o seguinte. Ele chegou, eu já tinha 3 setups de luz pronto. 3 fotografias diferentes. 3 ambientes prontos. Para fazer 3 tipos de fotos artísticas antes de começar o convencional fundo branco que todo mundo usa para divulgar show, essas coisas. E quando ele chegou, eu falei assim, Carlinhos, não me passaram nada para mim do briefing, não passaram ideia, não passaram nada. Então eu fiz o seguinte, ó, a gente vai fazer de fundo branco, mas eu quero fazer assim, assim, assim. Ele falou assim para mim, Dodô, você é o artista aqui. Que legal. Você que comanda, então o que você quiser eu faço. Aí eu fui e fiz uma. Quando eu fiz a primeira, ele, não é possível, que coisa linda. Aí fui pro segundo e aí inspirou, ficou doidão, fez um monte de coisa. Aí eu fiz a de fundo branco. Aí depois eu falei assim, pô, Carlinhos, eu queria fazer mais uma, velho. Eu tive uma ideia agora, eu quero fazer isso aí com você, velho. E eu fiz. E essas fotos foram pro decorar o camarote deles no carnaval. Fotos lindíssimas. Que legal. Ele ficou louco com essas fotos. E a mesma coisa aconteceu com o Jal. O Jal fez todas de fundo branco. Aí no final eu falei, Jal, aquele 10% a mais, bora? Sempre, né? Deixa eu fazer um pouquinho a mais aqui. Tá? Quando eu fiz as fotos, ele, caramba, velho. E aí eu fui convidado para o aniversário da esposa dele recentemente. Aí ele tava lá. Aí ele me parou e falou assim, Dodô, eu gostei de você, eu gosto de você. Ele é a segunda vez que eu faço, terceira que eu faço foto dele. Porque você, velho, você nunca vai me dar só o básico, entendeu? É isso diferencia. Então, diante disso que você está falando, você acha que uma grande foto revela quem está na frente da máquina ou quem está por trás da máquina? Eu acho que é uma soma de fatores, eu acho, porque se não tiver ninguém ali na frente, a foto não vai acontecer, né? Então, se o fotógrafo não for bom, ele não faz uma boa foto. Mas se ele não tiver um elemento bom, ele também não consegue uma boa foto. A foto era composta de várias coisas, né? Composição, luz, direção. E às vezes a pessoa é importante, por exemplo, Carlinhos Brau, mas se fosse outra pessoa, a foto seria sair tão bonita quanto. Tem coisas que depende muito de mim e tem coisas que a pessoa entrega. Então é uma soma de fatores. Entendeu? E tem aquele dia que, por mais que tenha a vontade, o desejo de querer acertar, é o dia que nada dá certo. Mas aí, é que... Aí eu vou te dizer, para não dar certo é uma soma de energia negativa muito grande. Viu? E a gente repreende em nome de Jesus, né? Tem uma menina que eu fotografei uma vez, que eu tava dirigindo ela, e ela falou assim pra mim, nossa, você só gosta desse ombro levantado, mas eu tava tentando trazer pra ela um posicionamento de corpo que deixava ela mais magra, porque ela era mais cheinha. Então eu tava querendo valorizar ela, e ela enxergou aquilo como se eu fosse limitado em posicionamento, entendeu? No final ela escolheu um monte de foto, amou tudo, mas ela chegou a falar isso pra mim. Então, às vezes Você chegou a explicar a ela? A razão não, né? Que não, aí porque seria delicado. Né? Seria delicado, né? Mas, Verdade. mas existem vários contextos isso aí. Então, é importante esses dois lados, sabe? Essa troca é muito importante. Muito bom. E é importante a gente entender que por trás do profissional também tem um ser humano. Tem uma pessoa que tem seus sentimentos. Como você enxerga hoje o Dodô ter que lidar com todos os tipos de pessoas, todos os ambientes? Porque quando você se coloca no direito de não querer um trabalho porque você não concorda com aquela ideia e com aquele pedido. Rapaz, assim, ó, tem coisas que eu não faço. Já aconteceu comigo propostas assim horrorosas, então eu neguei. Como? Pornografia, fotografar garoto de programa, fazer foto de gente que já recebi convites, inclusive, para manipular a imagem de outra pessoa para poder fazer fake news. Caramba! A fotografia leva a gente a vários contextos, né? Tem aquela coisa do glamour, né? Que sempre se fala de assédio, essas coisas. Então, já sofri assédio. Eu sempre defendi a ideia de que você, para modelar, você fazer fotografia, você não precisa tocar no modelo. Então, eu ensino isso nas minhas aulas. Então, eu sou uma pessoa que dirijo sem tocar em você. E se eu precisar tocar em você, eu vou chamar um maquiador ou o produtor de moda para fazer. E se mesmo assim eu não conseguir resolver, eu vou pedir com licença a você e vou tocar em você após a sua autorização. Porque eu acho que isso é um limitador que
É ética, traz né, um pouco de profissional. respeito. Eu falo assim, esse cara aqui, ele tá aqui para fazer o melhor, ele não tá aqui para Abusar. Mas eu já tive situações de modelos de tirarem a roupa no camarim e vir nua pro meu lado e falar assim, E aí? e aí? Tem que estar bem atento a isso, porque tem o E aí eu, outro lado, né? Que você É. pode ser. aí, eu saio de baixo, porque para mim, aliás, quando eu comecei, tem um amigo meu que falava assim, Dodô, eu fotografo. Eu falei assim, velho, por que você só faz isso na sua casa, velho? Pô, muda o cenário, velho. Aí ele falou assim pra mim, não, velho, eu faço porque é mais perto da cama. Caramba. Aí eu falei assim, você é idiota. Você é um completo idiota, velho. Entendeu? Porque, você vê, o mundo é composto de pessoas e pessoas, né? Uhum. Então esse cara leva uma fama que ele Pra acaba classe. dirigindo para outros fotógrafos, entendeu? Há aquela fama de fotógrafo, não sei o quê, velho, isso aí não existe, cara. Fotógrafo é muito trabalho. Fotógrafo não é só arte também, é muito trabalho. Muito pô, trabalho. claro. Por trás da câmera, por trás de um set, Toda a tem. técnica, esforço. Exatamente. Dentro dos seus trabalhos, qual foi se você puder compartilhar com a gente, qual foi aquele que mais te emocionou? Qual foi aquele que te trouxe mais aquela emoção que dificilmente dá para controlar? Caramba, tem. Acho que o Amor Rezado certamente é um dos mais fortes, né? Que me emociona até hoje. Quando eu falo dele, eu me arrepio. Mas tem outras histórias, inclusive de gestantes, sabe? De gestante que eu fui fotografar e perdeu o bebê depois. Nossa. Coisas que me deixaram meio abalado, sabe? Uhum. Inclusive, a parte de gestantes é uma coisa muito, muito incrível. Porque a mulher, ela, apesar de estar gestando, ela é uma pessoa de extrema coragem. O marido é o limitador e a mulher, ela quer fazer tudo para ter uma foto maravilhosa, entendeu? Então eu fazia coisa tipo, suba naquela pedra, ela vai subir. Aí Sem ia- nem sem nem questionar. Aí o cara fala assim, não vai não. Ela fala, eu vou, que eu quero fazer a foto igual aquela que o Dodô fez. Aí ela vai e sobe com a ajuda da gente, com todo o cuidado e tal. Mas ela vai lá e sobe, porque ela quer fazer aquela coisa, entendeu? Isso é extremamente emocionante, pô, porque você vê aquela vontade, sabe, de registrar um momento tão especial da vida dela e ela tá entregando pra mim aquele momento, entendeu? Então, eu sempre amei fotografar gestantes, por conta dessa conexão, né? A gestação, ela traz um apelo muito forte. Nenhuma mãe quer passar a gestação sem ter uma foto. Ela só passa se ela não puder pagar o fotógrafo. Mas se ela puder, se ela ganhar de presente, vai ser muito É um difícil. desejo Ela da não vai- maternidade de toda mulher, sem Exatamente. sombra de dúvida. É. A gente você não passou pra gente. Deixa pra gente seu arroba do Instagram e de suas redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar seu trabalho, que sem sombra de dúvida é extraordinário. Instagram é dodovilar.foto. Valeu pra camarita. Dodovilar com 2 L's, .foto. O Instagram de gestantes é Luz da Criação. E estou reabrindo meu Instagram, que é Ateliê Dodovilar, que vai ser só a parte autoral. Meu site dodovilar.com.br. E basicamente essas 4 conexões aí. Você tem mais alguma experiência que você queira compartilhar conosco Rapaz, eu tenho nessa um negócio. prosa? Eu queria contar pra ele da história da foto. Conta. Tá aí. Essa foto eu fiz numa viagem que eu ia sozinho. Eu ia com a namorada pra essa viagem. Que coisa doida. Eu ia com a namorada da época nessa viagem. A gente terminou. Ela disse que não ia viajar mais. Eu falei, eu vou viajar. E aí, uma semana antes da viagem, ela me ligou. Será que eu posso ir ainda? Aí eu falei, tá bom, você pode ir. Aí a gente foi. E aquela história de você dividir o tempo de turistar Com fotografia. com fotografia. E aí eu peguei um dia, eu fui na agência de turismo lá de São Pedro do Atacama, lá no Chile, que é uma vilazinha muito, muito confortável, bonita pra caramba, super legal. E cheguei pro cara e falei, eu quero fazer astrofotografia. Aí o cara tem um cara especializado nisso, ele vai te levar. Astrofotografia. Dos astros. Né? Eu tenho um cara pra fazer isso pra você. Aí eu falei, beleza. Manda ele pode me pegar no hotel. E o Atacama, ele é o primeiro ou segundo lugar mais fantástico para se observar estrelas. Legal. Inclusive, eu acho que o observatório mais importante do mundo está lá.
E olho nu você vê a Via Láctea assim de forma absurda. Aí ele me pegou, botou no carro e a gente estava indo para ver as estrelas. Ele se afastou 3 quilômetros do centro de Atacama, de São Pedro, na verdade. E aí, tá bom aqui. Aí eu desci do carro e falei, velho, o céu tá maravilhoso, meu irmão, mas eu preciso de alguma coisa para compor minha foto, pô. Não pode ser assim. Eu preciso de uma casa, eu preciso de uma árvore, eu preciso de qualquer coisa. E aí ele falou assim, rapaz, eu tenho uma árvore para te mostrar. Aí ele contou a história dessa árvore, que foi a árvore que o raio caiu no meio e dividiu essa árvore na metade. Metade ficou viva, metade morreu. E isso representa a vida, né? A vida e a morte. A árvore da Isso vida. é fantástico. E no meio do deserto, Atacama. Que legal. E olha que coisa mais interessante. Como as coisas se coincidem, né? Quando você menos espera. Era um frio insuportável. A gente foi para um lugar bem, bem distante e achou a árvore. E na hora que eu cheguei na árvore, a Via Láctea estava exatamente na metade da divisão Da Dá pra ver, né? árvore morta e da árvore viva. A Via Láctea podia estar em qualquer posição, mas ela estava exatamente simbolizando o raio que caiu ali. Muito lindo. Aí, isso para mim foi um extra, me arrepiou, porque foi sensacional. Eu me arrepiei aqui também. E aí, para mim, essa foto ela tem um significado muito forte. É uma das fotos que as pessoas mais ficam loucas, né? Por isso que ela está aqui na parede. Caramba. Ela significa muito. Maravilhoso. Top demais. Você tem mais alguma coisa para contar que a gente possa sobre suas premiações no mundo? Eu tenho um trabalho hoje que é um trabalho... quando eu comecei a fazer trabalho autoral como artístico, eu tenho uma veia muito ligada à Bahia, né? Então, é o meu desejo que esse trabalho voltado à Bahia ganhe o mundo, né? Eu ganhei um prêmio na Áustria de melhor fotografia, um prêmio super importante na Áustria. Eu fui convidado por 2 vezes a expor no Carrossel do Louvre, mas eu acabei não topando, porque eu acho que o Carrossel do Louvre, apesar de ser uma etiqueta importante, né? Sei lá, ter um selo lá, expus no Louvre, é muito importante, mas o Carrossel do Louvre virou um shopping center de obra de arte. Então eu ia ficar ali no meio de tantas outras pessoas e eu acho que dentro do conceito de valorizar o artista, ele acaba misturando demais e não é por esse caminho que eu queria chegar. Só ter o título de expus no Carrossel do Louvre. Eu conheço várias pessoas que fez. Não desvalorizo, acho que tiveram algum tipo de retorno com isso, mas eu acho que eu vou pelo caminho mais difícil, entendeu? Não porque Dodô quer procurar o mais difícil, mas é porque eu acho que é mais importante que eu receba um convite para expor em outras galerias lá fora e ter o meu trabalho exposto de maneira individual, entendeu? Ainda não aconteceu lá fora, mas ano passado eu tive o presente de ter minha primeira exposição individual na Caixa Cultural. Já expus no MAN, já expus no Palacete das Artes, que são trabalhos lindíssimos que eu coloquei lá. E esses trabalhos, geralmente, os que vão mais para fora, que ganham mais notoriedade, não é o trabalho de paisagem, não é o trabalho com pessoas que envolve religiosidade, envolve o dendê, envolve matiz africana, né? O próprio amor enraizado, eu acho que representa muito bem esse contexto artístico seu, porque mexe com pessoas. Eu acho que quando a gente começa a enxergar e ver a beleza que tem interior nas pessoas pela fotografia, sem sombra de dúvida. Mas realmente ele é muito representativo. Então um trabalho que eu acho lindíssimo, que as pessoas também ficam encantadas, é o trabalho que eu fiz com os bailarinos do Balé Folclórico da Bahia. Que legal. Que foi... Eu posso contar aqui o caso? Pode? Tá com medo? Não tem nada demais, não. Não, eu tava no camarote do carnaval, e aí passou o trio de Ivete Sangalo com a bailarina dançando lindamente, com cabelo verde, mas ela tava dançando de uma maneira assim que eu falei, eu tenho que fotografar essa mulher, velho. Aí, na mesma hora, eu postei no Instagram a filmagem dela. Aí eu botei assim, gente, por favor, marquem essa bailarina,
me diga o que é ela, que eu quero fazer foto com ela. E aí choveu um monte de direct com a arroba dessa menina. E aí eu entrei em contato com ela e, por coincidência, ela era do Balé Folclórico da Bahia. Dança lindamente, é a Natalita. E aí eu fiz a primeira fotografia de O Tacho, uma série que eu chamo de O Tacho, que quem deu o nome do Tacho foi Lucas o Poeta, tem esse arroba, Lucas o Poeta, que ele escreve coisas, poesias e tal, ele fazia algumas coisas para mim. E aí eu comecei a pegar os bailarinos e enquanto eles dançavam, eu fazia uma longa exposição e jogava dendê de verdade nos bailarinos. E aí ficava aquela explosão de calor humano, sabe? Parecia que estava saindo fogo das veias, sabe? São fotografias lindíssimas. E aí eu fiz a série, fiz com mais quatro bailarinos. Depois eu fiz com os capoeiristas, porque a capoeira também é uma dança, né? Claro. E inclusive a da capoeira eu vou ter que retomar, porque eu tentei fazer por 2 vezes. A primeira eu tentei no meu estúdio e os capoeiristas ficavam caindo, porque o óleo escorrega, né? Aí depois eu tentei num galpão que o chão era mais áspero, mas mesmo assim eles escorregavam, aí mesmo assim eles insistiam muito. Eu coloquei alguns... caramba, como é que eu esqueci agora? De embalagem, pô? Aquele papel de embalagem? Enfim, coloquei os papéis no chão. E aí molhava, eles faziam algumas acrobacias, conseguiam fazer, mas logo depois começavam a cair. Aí teve um tombo lá que eu falei, cara, não, vamos suspender. O cara, não, vamos fazer, vou fazer mais, quero fazer mais. E uma queda feia, eu falei, não, velho, você tá doido? Não, eu tô acostumado a cair. Eu falei, não, dá pra você quebra um braço aí, meu irmão. Dá um problema, fique quieto. Vou fazer de novo. Eu quero fazer de novo com areia no chão pra fazer essas fotos. Mas tem fotos lindíssimas da capoeira também, da série O Tacho, que é uma das séries mais lindas que eu tenho também. E muitas outras que vocês devem conhecer aí. Muito lindas. Trabalho muito lindo. Eu tenho que agradecer, antes de mais nada, porque você com imagens nos traz, e a psicologia fala muito isso, Breno, eu acho que para você fazer seu encerramento, nos remete ao nosso eu interior. Então, como é que você conclui essa prosa de hoje? Eu notei na nossa conversa que teve 2 pontos principais que, pelo olhar da psicologia, eu posso trazer aqui, que é a questão do processo de identidade, da construção, de reconhecimento das minorias, de tirar esses estigmas, né, sociais que eu percebi que você trouxe, né, essa obra sua do amor enraizado, de tirar esse preconceito, baseado inclusive na sua história pessoal com seu irmão. Isso aí tem uma função social muito grande, ainda mais na sociedade atual, de muitos preconceitos. E foi bacana perceber, né, na sua fala, esse olhar de trazer o invisível ao visível, aquelas pessoas que são invisíveis. Exatamente. O rapaz da sinaleira, né, que estava amputado. E isso que eu vejo como a verdadeira arte, né, que é uma forma de construir o ser humano, de trazer questões sociais, de ajudar esse processo terapêutico. Inclusive na psicologia tem a arte-terapia. Então ele, na verdade, faz um trabalho de terapia também através da arte dele. Nessa sensibilidade dele, né? Na sensibilidade dessa responsabilidade social, desse reconhecimento. Então, na minha percepção, no olhar psicológico, você, na pirâmide de Maslow, ele chegou num ponto de autorrealização, de que o que traz propósito, sentido a ele, é muito mais do que ele. Me corrija se eu estiver errado. Não, tá correto. Então, você está em um nível artístico que é para poucos, de fato. Que realmente ele é um modificador, ele é um construtor social hoje. E outro ponto que eu vi foi a forma que ele trouxe a Bahia, que tem essa questão de identidade baiana, a cultura baiana muito forte, e trazer esse olhar da Bahia artístico para o mundo. Isso aí com certeza você já é muito reconhecido por isso, né? Já deve ter dito, alguém já deve ter dito para você a sua importância para a Bahia, né? Para a construção artística da Bahia. Então, foi esse olhar que eu falo até um pouco mais abrangente, não só a Bahia.
Eu acho que o nome Dodô Vilar hoje representa muita coisa De no Bahia cenário pro mundo. fotografia Da Bahia pro brasileiro, mundo. do Brasil para o mundo. Mas ele Bahia, traz, Brasil, mundo. mas ele traz essa coisa que veio da Bahia, pô. É É. que nem os artistas aqui baianos. A Bahia tem esse celeiro da arte. E Dodô é mais um desses artistas aí que tá jogando pro mundo a Bahia. Eu vejo isso. A Bahia, Brasil, mas tem a raiz. O Brasil começou aonde? Na Bahia, pô. Tudo veio daqui. É muito orgulho de ser baiano, É né? muito. Você reforçou bom. meu orgulho muito também. Foi massa. Tenho muito orgulho de ser baiano. Nasci em Itabuna. Não morei em Itabuna, mas morei em Salvador e eu morei em São Paulo e senti uma saudade retada de voltar pra Bahia. O Dendê tá no sangue, né, velho? Mas é isso, Bahia é Bahia e meu trabalho é um trabalho que eu tenho muito orgulho justamente porque eu trago essa linguagem a qual eu me identifico. Então eu não faço nada daquilo que eu não vejo que adiciona alguma coisa, entendeu? Eu trabalho mais propositivo, eu acho. Eu gosto muito de ser propositivo, então às vezes tentar trazer uma reflexão, Perfeito. né, quebrar alguns estigmas, fazer... Suas considerações finais dessa prosa que para mim foi uma prosa raiz. Raiz mesmo. Amor enraizado. Eu só queria concluir dizendo que o mundo ele tá muito difícil, né? Então as pessoas andam muito desconfiadas, as pessoas andam com medo, as pessoas estão cada vez vivendo seus mundinhos individuais. E isso é consequência do momento, né? Então a gente tem que tentar trazer essas pessoas para perto da gente que tem um pouco mais de oportunidade ou que tem um pouco mais de facilidade de lidar com o outro, talvez. Aí vou trazer só mais um caso do Amor Enraizado, porque eu fotografei várias pessoas, cada um com uma história diferente. E eu fotografei uma idosa que ela foi convidada pela Caixa para fazer essa foto. Eu pedi, eles me deram alguns perfis que eram possíveis, eu falei, eu quero fotografar idoso, porque acho que o idoso é uma pessoa que sofre preconceito no trânsito, na fila, porque tomou a frente na fila, etc. Então eu quis trazer esse contexto. Então ela veio até meu estúdio, ela tocou o interfone e ela não queria entrar, porque ela estava com medo de entrar, porque ela não sabia quem estava ali naquele estúdio, ela estava sozinha. E eu estava fotografando outras pessoas naquele dia. Aí eu falei com ela, liguei para ela, falei assim, você pode vir, eu sou um fotógrafo que sou conhecido, tem outras pessoas aqui, eu não estou sozinho, fique tranquila, é um trabalho artístico super bonito que eu já fazer e tal. E ela na porta do estúdio, no galpão, porque o estúdio é um condomínio de galpões, ela estava na portaria do galpão, dos galpões, né, do condomínio. E ela estava ainda insegura, eu mandei minha maquiadora lá, conversar com ela pessoalmente, com uma mulher, conversar com outra mulher. E aí ela decidiu vir. E nós fizemos as fotos, eu conversei um bocado com ela, porque não é só apertar um botão, né? Eu cheguei lá, conversei um bocado com ela. E aí, quando eu fiz a foto, ficou maravilhosa a foto, uma das fotos mais lindas que tem. E durante um dos momentos da exposição foi a entrega dessas obras que a gente fez em tamanho menor, de presente para essas pessoas. E no momento que eu entreguei para ela, ela falou assim para mim, muito obrigado. Quando você quiser me fotografar de novo para qualquer coisa, você pode me ligar. Então você vê Lindo, como né? as histórias mudam. A gente se emociona. Diferença na vida dela. E aí o cuidado com o próximo. Então eu quero trazer essa reflexão, deixar aqui essa reflexão e essa provocação também. Claro. Para que as pessoas procurem ser mais gentis e escutarem mais também. As pessoas pararam de escutar. Que é muito mais uma visão de um fotógrafo. É uma visão de um ser humano. Então essa prosa de hoje foi raiz, retratando um amor enraizado. Obrigado, Dodô, pela sua entrega na arte. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, Breno. Obrigado, Jorge.